Olá, aluno, tudo bem? Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre anotações do Spring Boot. Então, o que vem a ser anotações do Spring Boot? Anotações são funcionalidades que estão presentes no Spring Boot, que o objetivo delas é facilitar o desenvolvimento. Por exemplo, nessa classe, eu posso muito bem dizer que ela vai ser um REST controller, ou seja, ela vai ser uma controladora. Então, basta você colocar uma arroba na frente, que será precedido pelo que vai ser a classe, no caso ela vai ser um controller. Então esse hash controller, pessoal, ele tem uma funcionalidade. E é uma notação recente que foi adicionada na versão 4.0 do Spring, que ela serve basicamente para informar que a classe em questão, por exemplo, a classe anotações, ela será uma controladora que suporta serviços RESTful. Então, essa é a nossa primeira anotação que nós estamos vendo nessa aula. Então, a próxima anotação que vamos falar é sobre a anotação request, request map. Então, eu vou digitar aqui, request map. Então, para que serve essa anotação? Então, essa anotação ela foi criada para definir um path ou caminho da requisição. Então, posso muito bem criar aqui um path, um caminho para ela, por exemplo, barra uses, ou de acordo com a classe, apenas colocar anotações. Então, se você for lá no navegador, por exemplo, e digitar o seguinte endereço, http dois pontos barra barra localhost barra não dois pontos 8080 barra anotações, você vai conseguir acessar é, é, esse esse endereço, certo? Então, a partir disso. Mas, vamos falar um pouco sobre outras anotações, por exemplo, a anotação getMap. Para que serve essa anotação getMap? Eu posso muito bem, aqui no código, chamar essa anotação getMap. Então, para que serve essa anotação getMap? Ela serve para mapear todas as solicitações get, certo? Então, eu vou criar aqui um parâmetro para ela, vazio. E aqui eu posso colocar, por exemplo, um método, o método string, que vai retornar as anotações. Por exemplo, lista anotações. Aí você vai criar um método normal que vai retornar uma string. Olá. Então, a partir disso, eu já consigo acessar, por exemplo, em um navegador, no Postman, esse resultado lá no navegador, através dessa anotação getMap. Então, vamos para a próxima anotação, que vai ser o Postman. Postman, Postmap, quer dizer, anotação Postmap. Então, para que serve essa anotação Postmap? Ela é usada para lidar com os métodos post. Ela é muito utilizada também, por exemplo, caso eu queira utilizar um método para salvar informações via requisição. A próxima anotação que vamos falar, deixa eu só apagar tudo isso aqui. Posso apagar. A próxima anotação, deixa eu apagar isso aqui também. A próxima anotação é a entity, ou seja, de entidade. Vou clicar aqui. Ou seja, essa anotação, o objetivo dela é representar essa classe como uma tabela no banco de dados, certo? Ela é uma anotação do JPA e ela serve para fazer essa comunicação entre o objeto e também ao objeto relacional lá no nosso banco de dados, certo? Então, para isso que serve essa entidade. Existe também uma outra anotação, que é a anotação table, que o objetivo dela é declarar o nome da tabela do banco de dados. Posso muito bem aqui abrir um parâmetro, escolher a opção name, e aqui dentro eu passar o nome da minha tabela. Posso muito bem dizer que ela é uma tabela anotações, certo? Então, essa é a funcionalidade da anotação table. A outra anotação que vamos falar é a anotação ID. Então, para que serve? Eu vou criar aqui um atributo private long ID. Eu vou colocar aqui sobre ela, em cima dela,
anotação ID. Então, para que serve essa anotação ID? Então, essa anotação ID é uma anotação do JPA que ela é obrigatória. Ela serve para informar que determinado campo, no caso esse campo ID, ela será a chave primária da tabela. É como se você estivesse lá no banco de dados criando uma tabela, por exemplo, create table, anotações. E aqui dentro eu vou informar o meu ID. Qual vai ser meu ID? Meu ID vai ser ID int, por exemplo, e primary key, por exemplo. Eu estou dizendo que essa minha coluna ID, ela vai ser uma chave primária da minha tabela. Então, é exatamente isso exatamente isso que esse ID ele funciona, exatamente isso que o objetivo dele é exatamente esse. Então, a próxima anotação que vamos falar é sobre, deixa eu só dar um Ctrl Z, que também vamos utilizar esse atributo, que é o generate value. Então, para que serve essa anotação? Então, essa anotação é uma anotação do JPA que tem como objetivo gerar um identificador automático que é gerenciado pela persistência de dados, que no caso é o JPA. E esse generate value, ele tem uma estratégia, certo? Eu vou colocar aqui uma estratégia. Ele tem algumas classificações de tipo. Por exemplo, temos o generation type ponto alto, certo? Então, essa propriedade, essa propriedade generate type ponto alto, o objetivo dela é gerar um valor automático que seja padrão do banco de dados, certo? A outra é o identity. O objetivo dela é que para cada registro inserido no banco de dados, ele tipo gere um gerador ou gere um identificador da coluna em ordem crescente, certo? Então, esse é uma das funcionalidades do Generate Value. Agora eu vou apagar essas anotações e vamos para a próxima anotação. Nós precisamos comentar, que é o @column. Então, esse @column, ele é bem simples de se entender. Ele é uma anotação também do JPA, que também que ela é opcional, serve para informar os detalhes da coluna. Você não precisa necessariamente colocar essa anotação num atributo para defini-la como coluna do banco de dados. O Spring Boot, ele já sabe que o atributo é uma coluna. Porém, caso opte em utilizar, ela será necessária para informar, por exemplo, o nome, o tamanho. No caso aqui, eu posso até definir o nome da minha coluna. Por exemplo, posso dizer que ela vai ser um ID. A próxima anotação é o join column. Deixa eu só apagar isso aqui. Eu vou apagar tudo isso aqui. Join column. Então, para que serve o join column? É uma anotação do JPA que indica o lado mais forte do relacionamento, ou seja, ela é uma chave estrangeira. É como se você tivesse, por exemplo, duas tabelas. Uma tabela que seja referenciada pela chave primária e uma outra tabela que seja referenciada pela chave estrangeira. E esse join column, ele vai fazer tipo uma referência através da chave estrangeira, certo? Então, a próxima anotação que vamos falar é sobre a anotação autoride. Então, por exemplo, digamos que essa classe minha, anotações, seja uma classe de serviço. E eu queira utilizar essa classe security config aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que injetar ela através da anotação autoride. Opa, arroba autoride, certo? E aqui eu posso chamar a minha classe security config aqui dentro, que ela já vai instanciar automaticamente através dessa anotação. Security config, security config. Security.
Então, a partir daqui, eu posso injetar dentro da minha classe serviço essa classe de configuração. Então, esse auto-ride, ele fornece tipo um controle onde a injeção de dependências deve ocorrer, ou seja, ela faz uma comunicação entre os bins. Então, nessa aula, a gente viu algumas anotações importantes. Na próxima aula, vamos ver algumas anotações, por exemplo, que são suportadas pelo Lombok, como, por exemplo, os getters e os setters. Então, eu te espero na próxima aula.